Fala comigo, Ravi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Nilde Martins aqui, e esse aulão de hoje tá top, onde nós vamos falar sobre como superar quando o cliente diz vou pensar e te retorno. Vou ir direto ao ponto, o seu tempo é muito importante e precioso, então sem rodeios. Isso acontecia muito comigo quando eu vendia planos de plataforma de loja virtual. Fiz muitas visitas, muitas reuniões, já vendi muito plano de loja virtual e acontecia bastante de clientes dizerem vou pensar e te retorno. Ok, vou ver e te falo. E eu ficava muito frustrado, porque eu entrava em contato com esses clientes depois, ligavam uma mensagem, uma ligação, e eles diziam, quando retornavam, que ainda está pensando, está analisando, está comparando. Alguns até diziam que já compraram de outro. Aí eu ficava muito frustrado. E eu achava que isso era normal, mas não é. Isso não é normal. Era o meu processo que não estava adequado a esse tipo de situação. E quando eu descobri isso, eu fiquei um pouquinho frustrado, porque eu olhei para trás e pensei o seguinte: quanta venda eu já perdi por não ter descoberto isso antes? E é o que eu vou revelar para você aqui nesse vídeo. Bem, quando o cliente diz vou pensar e te retorno, eu descobri o seguinte: na verdade ele tem uma dúvida ou ele tem uma objeção oculta. Então a nossa missão enquanto profissional de vendas é descobrir o que tem por trás dessa objeção. Pode ser uma objeção relacionada a preço, pode ser porque ele não pode decidir sozinho, ou pode ser porque ele não confiou em você, no produto ou na empresa. Ele não vai falar isso com tanta facilidade. Então os clientes acabam dizendo, ok, vou pensar e te retorno, por ser uma forma mais educada para sair fora daquela conversa e ele pensar com mais calma sobre o que gerou dúvida nele. Ok? Então a nossa missão é trazer o cliente para a negociação, entender que dúvida é essa e não perder a oportunidade, não deixar o cliente esfriar. Se o seu tipo de venda é transacional, funciona também o que eu vou falar aqui. Se é mais relacional, ou seja, o cliente demanda mais tempo para tomar uma decisão, também funciona perfeitamente, que era o meu caso, por exemplo. Então eu fazia algumas perguntas para o cliente e eu comecei a descobrir que existiam dúvidas por trás de quando ele falava isso, que antes eu não estava trabalhando da forma correta e acabava perdendo vendas. Bem, o que fazer então nesse caso? Faça perguntas. Pergunte para o cliente. Compreendo. Mas o que faltou para nós fecharmos nesse exato momento? Então ele vai revelar o que faltou para ele comprar naquele exato momento, tomar a decisão de compra. Ou então você pode mudar a pergunta. Compreendo que você precisa pensar mais um pouco. Mas qual é a dúvida que você tem que eu não esclareci da forma correta e você precisa pensar mais um pouco sobre a proposta? Bem, aí ele vai revelar, pode ser preço, tudo isso que eu citei aqui. Aí no momento que ele falar, olha, achei um pouquinho caro, estou comparando com alguma outra coisa, tenho outro orçamento, fiquem com dúvida nisso. Relacionado ao preço principalmente, como que trata? Ele revelou a objeção. Aí você vai ter que ter outras perguntas para ir minerando ali e entender como funciona a cabeça do cliente. No caso do preço, você pode perguntar, olha, se ele falou achei caro, pode perguntar para o cliente. Compreendo, você tem algum outro orçamento que você está comparando com o nosso? Aí se ele falar assim, você vai continuar perguntando para entender que comparação ele está fazendo que está impedindo ele de compreender qual é o valor que o seu produto ou serviço possui em troca do preço que ele está pagando. Se ele achou caro é porque ele não está percebendo o valor. Valor é o que o cliente recebe, preço é o que ele paga. E assim, outro exemplo. Suponhamos que ele fala que precisa conversar com a esposa. Ok, então tente envolver a esposa do cliente nesse processo, agendar uma apresentação para os dois, porque nesse caso tem que vender para os dois. O cliente, quando ele vai conversar com um terceiro, seja a esposa, o esposo, o gerente, enfim, essa pessoa também tem que comprar a sua oferta. Então, envolver os dois em uma conversa é muito importante, porque você vai ter que vender para os dois. Tá? Então, tentar agendar um horário, uma visita com as duas pessoas. Se não for possível, tente saber quando o cliente vai ter essa conversa e essas definições para você continuar acompanhando ele e não deixar o cliente sozinho e esfriar. Nesse caso, ele vai ser abordado por outros, ele vai pensar muito, vai gerar dúvidas e o cliente, quando pensa muito ou tem dúvida, ele não compra. Beleza? Então, o objetivo, o que acontece por trás dessa frase é que existe uma dúvida, existe uma objeção que você tem que trazer à tona para você entender qual é o próximo compromisso que você assume com o cliente. Aquela venda mais rápida, transacional, de preço menor, que o cliente não precisa pensar muito, é rápido, é pá e pum. Descobriu ali que é preço, que é alguma dúvida, já traz o cliente para a negociação novamente, esclarece aquele ponto e já tenta fazer um fechamento. Agora, se é uma venda relacional, que o cliente precisa realmente de mais tempo para tomar uma decisão, como veículo, imóvel, preços maiores, tem que ter compromissos assumidos com o cliente. Sempre agendar uma nova conversa, tentar agendar uma conversa com a pessoa que também vai ser envolvida, tentar agendar uma demonstração, tentar agendar uma reunião, mas entender o que o cliente precisa para avançar nas microdecisões, tá? E se envolver em cada processo. Não pode deixar ele sozinho, senão ele esfria, vai ser abordado, acaba perdendo a venda por falta de acompanhamento. Pegou a sacada? Fez sentido? Você pode utilizar esses scripts, essas frases, essas perguntas no atendimento no WhatsApp, no Instagram e com certeza vai te proporcionar resultado. Aplica e depois me conta.
porque funcionou para mim, funciona para vários alunos que estão fazendo parte da comunidade do Ravi, né, do Scripts Ravi, e eu tenho certeza que vai funcionar para você. Agora, aplica, me conta, mas eu tenho um convite muito especial para te fazer. Bem, isso é parte de algo muito maior, né, do Scripts Ravi. O Scripts Ravi é um composto de técnicas de atendimento, de tratamento, de processo de venda e de escrita.